Hoje o tema da nossa aula é lesão por pressão, ou também, como nós vamos usar em alguns momentos do texto, úlcera por pressão, ou popularmente dito UP, antigamente conhecida como escara, ou úlcera de decúbito, os termos mais populares, mas o termo correto que nós temos hoje na medicina é lesão por pressão. A ideia aqui é apresentar para vocês a gravidade dessa doença, que tem característica evitável, entender como a fisioterapia tem importância no processo de medida preventiva. O objetivo da aula, então, será definir lesão por pressão, a sua etiologia, bem como a sua fisiopatologia e os custos para a saúde dessa lesão, que é 95% dos casos evitável. Quais são os fatores de risco que predispõem ao surgimento de lesão por pressão, as áreas mais acometidas por essa patologia e bem como as áreas de pressão. Quais são as medidas preventivas tanto da equipe multidisciplinar como da fisioterapia? E a fisioterapia atua como quando já se tem um caso de úlcera por pressão? Então, por definição, a lesão por pressão é um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, relacionado ou não ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. Em linhas gerais, pacientes com restrição de mobilidade ou que apresente qualquer disfunção da percepção dolorosa são mais sujeitos ao aparecimento de úlcera por pressão. E no caso, quando falamos de dispositivos médicos, são aqueles pacientes que, mesmo que temporariamente, estão sob ventilação mecânica, algum tipo de imobilizador, que acaba tendo que ficar restrita ao leito, limitando muito a variação de movimento. Esses pacientes estão mais sujeitos a desenvolver úlcera. Considerar também que é uma lesão que afeta a pele íntegra e que gera uma abertura que a princípio pode não ser dolorosa e evoluir para uma abertura dolorosa. A ideia também é considerar o idoso como um grupo de risco por conta da mudança, a variação do tecido por conta do envelhecimento. Essa classificação e essa definição vai de acordo com o Instituto National Pressure, que é o NUPUAP, e um instituto internacional que dá as diretrizes para a Sociedade Brasileira de Estomaterapia, que é uma especialidade da enfermagem, em como conduzir os casos de tratamento e de prevenção da úlcera por pressão. Então, o termo que nós vamos usar é úlcera por pressão, que também passa a ser sinônimo de lesão por pressão. Essa terminologia UP é conhecida internacionalmente e hoje ela é classificada assim, mas já foi, num passado de modo mais popular, dita escara, ferida de decúbito ou ferida por pressão. Esse termo vem sido usado internacionalmente para formalizar as documentações, bem como os protocolos de tratamento e para entender muito mais, de forma significativa, o aparecimento dessas lesões em indivíduos hospitalizados ou mesmo em domicílio, mas a princípio hospitalizados e como medida de segurança para esse paciente. A UP é definida como uma área localizada de morte tecidual, né? Então, quando há uma morte ou uma lesão tissular, devido a essa compressão dos tecidos moles sobre essa superfície óssea, eu tenho aí o início de uma lesão por pressão. Então, já é de conhecimento essa etiologia por conta dos mecanismos físicos e mecânicos de uma pressão sobre um tecido. A etiopatogenia ou fisiopatologia da úlcera por pressão se dá por isquemia tecidual. Então, nós temos duas imagens aqui. A imagem à esquerda mostra como é um capilar sem excesso de pressão. Então, aqui a gente pode visualizar a plena liberdade do capilar na hidratação e irrigação do tecido. Então, esse capilar está sem pressão. E aqui eu tenho uma compressão tecidual, onde o capilar sob pressão diminui a oxigenação do tecido. E à direita a gente pode explicar
então, do ponto de vista fisiopatológico, como esse processo de lesão por pressão ocorre. Então, entender que um capilar sanguíneo, ele tem, né, na região mais distal de um segmento, quando ele fica mais estreito, ele nas terminações, né, que a gente pode chamar, ele é sujeito a uma pressão muito pequena. Então, a gente entende que numa terminação arterial, onde o calibre é maior, eu tenho pressões de 30 a 40 milímetros de mercúrio. E numa pressão mais distal e do ponto de vista venoso, de 10 a 14. Um capilar, ele se fecha a partir de 30 milímetros de Hg. Essas variações não são possíveis de quantificar no dia a dia. Então, entender que qualquer pressão por tempo prolongado pode gerar oclusão do capilar. Então, o que se espera é que quanto menos pressão esse capilar tenha, melhor seja a irrigação. E quanto mais sujeito a pressões ele vai estar sobre o risco de oclusão capilar. Uma vez um capilar ocluso, que é essa imagem aqui, vai gerar hipóxia tecidual. Se eu tenho hipóxia, eu tenho diminuição dos níveis de oxigênio. Os níveis de oxigênio diminuem a nutrição do tecido por interrupção do fluxo sanguíneo. Isso gera uma isquemia, que consequentemente gera uma acidose tecidular. Essa acidose representa o aumento de resíduos e substâncias que geram ainda mais dificuldade de perfusão, nutrição, levando a um fenômeno de lesão por pressão. Essa lesão por pressão entra num ciclo vicioso. Então, se esses elementos iniciais não forem interrompidos, esse processo de lesão por pressão se perpetua e ela vai ganhando dimensões ainda maiores. Os problemas de úlcera por pressão são também do ponto de vista social, porque acabam gerando gastos para o sistema público e mesmo bem como para a família, gerando mais prejuízos de morbidade, que a gente precisa quantificar. Os dados brasileiros sobre esses custos são bem escassos, mas o que nós temos em comparação com os Estados Unidos já para entender que é um problema que afeta a saúde pública de um modo geral no Brasil e no mundo. Então, o custo de internação para um paciente com úlcera por pressão chega a ser de $37 mil, se comparado com uma internação sem úlcera por pressão, que chega a $14 mil. Então, é extremamente importante entender o que é um custo para a saúde pública de um paciente hospitalizado que desenvolve úlcera por pressão. Ele permanece muito mais tempo hospitalizado, ele gera morbidades, mortalidades, do ponto de vista que uma vez que ele entrou, por exemplo, para realizar uma cirurgia de fêmur, e ele acabou desenvolvendo uma lesão por pressão, que acabou infectando, e ele desenvolveu uma infecção generalizada e acabou indo a óbito por uma outra disfunção, que não a de origem primária. Então, vale sempre lembrar que a mortalidade do paciente às vezes não é pela úlcera de pressão, mas pelas consequências dela. Considerar também que é evitável em 95% dos casos, o que representa a responsabilidade de todo profissional da saúde que lida com pacientes de condição de risco. Um estudo de 2000 de Sander e Fear descreveu que o desenvolvimento da úlcera por pressão em doentes hospitalizados tem sido apresentado como um dos indicadores de qualidade da assistência. Assistência prestada pela equipe, ou sinônimo de deficiência da equipe multidisciplinar. Em outras palavras, o surgimento de uma úlcera por pressão depõe contra toda a equipe. Então, se num ambiente hospitalar um paciente acaba desenvolvendo úlcera por pressão, a culpa não é de um ou outro profissional, a culpa é de todos e determina a qualidade dessa assistência, por saber que a úlcera de pressão é extremamente prevenível.
pode ser classificada também em dois fatores intrínsecos e extrínsecos. O fator intrínseco está ligado à tolerância tecidual, à própria alteração cutânea pré-existente, feridas pré-existentes ou lesões da pele pré-existentes. Um outro problema muito comum, o déficit nutricional. Indivíduos que são extremamente emagrecidos, eles também têm um maior potencial, por conta da redução de tecido de controle, a desenvolver a lesão por pressão, bem como os pacientes muito obesos que dificultam a movimentação. A hipotensão postural, então indivíduos que têm dificuldade de mudança de decúbito acabam se restringindo ao leito e tendo mais probabilidade de desenvolver a lesão por pressão. A perfusão tecidual prejudicada por alguma disfunção orgânica já estabelecida, problemas cardiovasculares. A idade avançada, mobilidade reduzida. Então, a idade avançada, mobilidade reduzida, diminuição do nível de consciência e dor são um dos fatores mais presentes para o surgimento de úlcera por pressão. Esses dados vão de encontro com os últimos índices de prevalência que a maioria dos indivíduos institucionalizados em asilos acabam apresentando úlcera por pressão. E por conta de algumas doenças que acabam gerando essa mobilidade reduzida. Um exemplo delas é o Alzheimer em sua terceira fase. O outro fator de risco tão importante quanto que nós chamamos de fatores de risco extrínsecos. A umidade, a pressão, intensidade e duração, a fricção e o cisalhamento. Do ponto de vista mecânico, a fricção ela ocorre quando nós arrastamos o paciente num leito. Então, a relação do peso do corpo do paciente mais a estrutura, o leito em si, o colchão em si, ele gera uma fricção nos tecidos capilares, gerando essa isquemia. O mesmo ocorre na força de cisalhamento. A força de cisalhamento nada mais é quando o próprio paciente escorrega no leito, por alguma incapacidade de controlar, ou por peso, ou por manter muito tempo na mesma posição, ele acaba escorregando. E essa reação, quanto do peso corporal do paciente, quanto as estruturas do leito, acabam gerando essa compressão nos capilares sanguíneos. A umidade também é um fator importante. Quando o paciente não é mudado de decúbito adequadamente, ou mesmo a sua roupa permanece por muito tempo úmida, em casos em pacientes que têm dificuldade de controle vesical e acabam sujando a roupa e molhando muito a roupa, esse tecido que acaba aderindo sobre a pele também gera uma força de cisalhamento, associada à força de fricção, que é essa movimentação incorreta no leito, predispõe ao aparecimento da úlcera por pressão. Então, só considerando e fixando, as forças de fricção, elas ocorrem entre duas superfícies, mais comum é quando o paciente é arrastado da cama ao invés de ser levantado. Isso é um erro muito comum, principalmente se o paciente é muito pesado e se a equipe está reduzida. Então, no manuseio do paciente, isso serve para fisioterapia também. Quando irá realizar sessões de fisioterapia em paciente hospitalizado, esse cuidado deve ser sempre observado do ponto de vista de não arrastá-lo no leito para executar os movimentos. E outra informação importante, aqui tem um S a mais, eu gostaria de riscar, é quando há interação da ação da gravidade sobre a superfície do corpo. Então, é quando o corpo é empurrado para baixo, geralmente quando o paciente escorrega da cama ou da cadeira, ele acaba gerando compressões e força de cisalhamento, principalmente na coluna lombar, na região sacral. É importante para alguns pacientes e é necessário que ele fique numa elevação de leito a 30 graus, que nós chamamos de posição de semi-Fowler, né? A cabeceira do leito elevada em 30 graus, isso diminui essa relação de escorregamento e de cisalhamento. O ciclo que se perpetua a respeito
da úlcera por pressão está muito ligada a seus princípios fisiopatológicos, né? Então, o tipo de lesão da pele e a sua profundidade vão causar maior déficit de irrigação sanguínea. Consequentemente, maior déficit de irrigação, menor oferta de nutrientes. Essa oferta de nutrientes reduzida leva a uma pressão excessiva associada, a uma pressão excessiva nessa superfície óssea ou cartilagem, geram mais fricção. E isso porque conforme eu vou perdendo a qualidade do tecido, vou tendo mais relação entre tecido frágil e osso proeminente, eu gero o aparecimento de uma nova lesão. Então, o que a gente pode observar numa clínica comum? Às vezes o paciente apresenta uma úlcera num trocânter. Se essa úlcera não é bem cuidada, ou se se os procedimentos não são feitos corretamente, imediatamente a outro trocânter irá aparecer. E outras regiões. Então, é importante considerar que essa hiperemia e essa déficit de irrigação prolongado por pressões, por falta de movimentação, gera essa insuficiência de nutrientes para essas áreas do corpo que vão gerar novos focos de ulceração. Então, alguns fatores de risco mais proeminentes: desnutrição, caquexia ou obesidade, imobilidade no leito, má circulação ou lesões pré-existentes, doenças crônicas como diabetes mellitus ou mesmo as doenças neurológicas, nível de consciência alterado, o paciente não tem percepção da necessidade de mudança ou não consegue fazer essa mudança de decúbito sozinho, ou quando sente dor e é menos confortável ficar mudando de posição, quando ele faz uso de medicamento do tipo sedativos ou corticoides, que ele perca um pouco dessa noção de consciência, quando ele está em idade avançada e de restrição da mobilidade, quando ele sofre de incontinência, seja ela urinária ou fecal, quando ele tem desidratação, que gera desidratação e gera fragilidade nos capilares e na própria pele, ou quando ele está sujeito à umidade excessiva por conta do controle ou descontrole da incontinência. A epidemiologia da úlcera de pressão está ligada à alta prevalência e geralmente em pacientes hospitalizados, tanto nos cuidados primários como nos terciários, que é no caso dos asilos. Esses dados são escassos, né, no Brasil, mas os dados que se tem relacionam com a prevalência em indivíduos institucionalizados. Então, os asilos são os locais onde os idosos apresentam um maior nível de prevalência de úlcera por pressão. As áreas mais comuns da úlcera de pressão, né, são a região occipital, a região de ombro e escápula, a região sacral lombar e a região de calcâneo, considerando também trocânter, lóbulo da orelha. Essas outras duas condições aparecem também como um problema de úlcera por pressão que nós devemos considerar. As principais áreas de risco, então, considerando os indivíduos tanto acamados quanto os indivíduos cadeirantes, né, são as áreas onde há proeminência óssea. Então, a variação de locais está muito ligado à qualidade do tecido do indivíduo e essa proeminência óssea em questão. Aqui nós temos uma classificação, né, do MAP de úlcera por pressão em estágios, que a gente vai dizer, são 4 estágios. Hoje alguns estudos mostram que tem até 8 estágios, porque há subdivisões desses estágios clássicos, mas é importante conhecer os clássicos para estar sabendo identificá-los. Uma das coisas mais importantes, que, como eu falei, né, a presença de uma úlcera de decúbito, ela não depõe só contra a equipe de enfermagem, ela depõe contra todos da equipe, inclusive a fisioterapia. Então, é importante que o paciente seja avaliado diariamente. Então, sempre antes de realizar o atendimento do paciente, é importante fazer inspeção na pele
para identificar, principalmente sobre as áreas de pressão, se há algum tipo de variação tecidual. Então, no estágio 1, a gente tem um eritema, né, um rubor que pode permanecer por um maior tempo, né, após o alívio de pressão, ou ele pode ser um rubor que já é constante. A ideia é que, em alguns casos, ele pode ser dolorido, em outros casos, o paciente não percebe a área e nem se queixa de dor. O estágio 2, a perda da pele, a perda de uma fina camada da pele envolvendo derme e epiderme. Como ele se apresenta? Vai ter um processo de vermelhidão, que pode estar aparecendo, nesse caso, já a formação de bolhas, que não podem ser rompidas, que elas vão ser absorvidas pelo organismo quando iniciado o tratamento. Nessa fase, já há um dolorimento, porque eu tenho comprometimento das terminações nervosas. O terceiro estágio da úlcera por pressão, aí eu já tenho uma perda significativa da pele, envolvendo necrose tecidual, do tecido subcutâneo, podendo se estender até a fáscia. Nesse momento eu tenho uma úlcera superficial com margens bem definidas, geralmente com presença de exudato, podendo apresentar um tecido necrótico, já não é dolorida porque já consumiu as terminações nervosas livres. Então, quando eu falo a presença de exudato e de tecido necrótico, eu vou lembrar lá do processo fisiopatológico, o aumento da acidose tecidual leva a essa morte tecidual, mas a princípio gera um processo inflamatório. Então, é uma fase mais ativa da doença. O último estágio, 4, é uma perda significativa da pele, com extensa destruição e necrose do tecido subcutâneo, podendo apresentar lesões no músculo ou no osso. É uma úlcera profunda, frequentemente com tecido necrótico, exudato e inflamação, geralmente não é dolorida. Nesse estágio já houve lesão de terminação nervosa, então não há mediação de dor. Aqui começamos os estadiamentos das feridas, segundo o National Pressure, e a gente tem os estágios e a apresentação. Então, estágio 1, edema e eritema da pele, e a pele ainda está intacta. Então, a gente pode observar que se verificou a vermelhidão, retira-se o paciente daquela posição e observa que a lesão pode permanecer por alguns minutos e depois cessar, quando foi tirado o estímulo, ou ela pode ser definitiva já dando sinais de início de processo inflamatório. E é importante observar na imagem, no estágio, que a princípio eu tenho uma pele íntegra ainda sobre o processo inflamatório. Eu não tenho comprometimento das camadas mais profundas, mas eu já tenho que perceber que esses eventos começam a se seguir. No segundo estágio, eu já tenho uma perda fina da camada da pele envolvendo a epiderme, e aqui eu posso ter a presença de bolhas, mas a ideia é, não estourar, esperar que o organismo absorva, e aqui eu já estou avançando nos tecidos. Nessa fase eu tenho terminações livres irritadas, então é uma lesão que apresenta característica de dor. O terceiro estágio já é um estágio de dano total da pele, que pode chegar até próximo da musculatura. Nesse estágio, já há um comprometimento maior do tecido, a lesão já tem áreas bem delimitadas, presença de exudação e de processo inflamatório. O quarto estágio, eu já tenho uma destruição total dos tecidos, podendo já apresentar lesão de músculos ou os ossos. Nesse caso, a gente não consegue visualizar o osso ainda, mas o avanço da lesão e a delimitação e a extensão são extremamente severos e de alto impacto à saúde do paciente, porque o tamanho de uma lesão é abertura para a entrada de outros elementos que podem gerar processos infecciosos mais severos. Por último, é a necrose tecidual, que esse é um estágio onde não se sabe o comprometimento, o nível de comprometimento das estruturas subjacentes. Então, ela não é classificada por conta, para saber o grau de extensão dessa lesão, tem que ser feito um debridamento, uma retirada desse tecido necrosado
para verificar até onde a extensão da lesão. O que devo fazer, então, para evitar a lesão por pressão? A primeira coisa é lembrar que é uma medida preventiva e ela é evitável em 95% dos casos. Entender que ela é responsabilidade de todos os integrantes da equipe multiprofissional. E todos nós, inclusive a fisioterapia, que manuseia os pacientes, que manipula um paciente, que movimenta ele no leito, temos muito mais responsabilidade em identificar precocemente a presença da ulceração e preveni-la adequadamente através das mudanças de decúbito. O que fazer então? Sem dúvida, um tipo de lesão como esse pode ser prevenido. Isso não aparece da noite para o dia. Isso é uma consequência de um processo de descuido, de um processo de má condução de tratamento que acaba gerando muito mais sofrimento e muito mais custo. Então, quando falamos de mortalidade de um paciente, são nesses casos. Esse tipo de lesão é abertura para muitos processos infecciosos que podem gerar muito mais tempo de sofrimento e podem levar o indivíduo a óbito por outras causas que não de origem primária. As regiões mais comuns, né, o maléolo e o calcâneo, são regiões muito comuns de aparecimento de lesão por pressão. A região lombar, por conta da saliência óssea, e a sacral. Então, são regiões que nós temos que constantemente, às vezes, se o indivíduo tem uma classificação de risco alto para desenvolver lesão por pressão, mais de uma vez por dia esse indivíduo deve ser avaliado para identificar precocemente os primeiros sinais de uma lesão por pressão. A prevenção, então, basicamente está ligada à qualidade do cuidado. Então, a qualidade do cuidado prestado pela equipe de saúde tem como objetivo prevenir a ocorrência. Então, lembrar, qualidade do cuidado e equipe de saúde. A escala de Baden, ela é uma escala utilizada pela enfermagem, mas que vale para que a gente conheça, porque isso vai estar anexado ao prontuário do paciente, se relaciona com o grau de risco do desenvolvimento de lesão por pressão. Então, são alguns itens avaliados a partir de uma série de apresentações e vai me dar um risco de desenvolver lesão por pressão. Quais seriam isso? Então, se o indivíduo tem percepção sensorial, se ele é totalmente limitado, se ele é muito limitado, se ele é levemente limitado, se ele não tem nenhuma limitação. Então, se nós pontuamos aqui, né, totalmente limitado. Se a presença de umidade, né, que a pele, se o paciente tem muita exudação, se é um paciente que transpira muito, se é um paciente com incontinência urinária, completamente molhado. Se ele faz algum tipo se ele consegue, está confinado à cadeira, anda ocasionalmente, anda frequentemente ou totalmente acamado. A mobilidade dele se move ou não se move, né? Ou tem muita dificuldade, não se move ou se move e não apresenta limitações, então não se move. Se é o estado nutricional deles, quem faz a avaliação é o nutricionista, é muito pobre ou é adequado, então eu vou estar consultando as forças de fricção e cisalhamento estão presentes, eu vou fazer a soma dessa pontuação e abaixo de 11 pontos eu tenho um grau de risco severo para desenvolvimento de úlcera por pressão. O que vai mudar nessas condições? É um paciente que tem que ficar mais atento e as medidas de prevenção devem ser implantadas o mais rápido possível. O primeiro passo, então, que cabe a todos da equipe, é inspecionar a pele a cada mudança de decúbito, identificar quaisquer áreas de hiperemia existentes. Então, durante a movimentação do paciente, durante a fisioterapia, cabe ao fisioterapeuta inspecionar também área por área, procurando identificar esse risco. O segundo passo é aliviar as áreas de pressão, né, das proeminências ósseas, gerando soluções que sejam temporárias, caseiras, ou se o indivíduo tiver algum recurso, para evitar essa área de pressão. Quais recursos seriam? Os coxins, né? Seriam também o uso de almofadas, uso de rolinhos, toalhas, o que você tiver de acesso, de modo que você consiga proteger as áreas de proeminência óssea, evitando a pressão e a fricção sobre esse tecido.
Aqui alguns exemplos, né, de recursos, então colchões pneumáticos, colchões piramidais ou de casca de ovo, os coxins de posicionamento, tudo isso ajuda no processo de prevenção. Mas nós sabemos que a realidade financeira da maioria da população não permite o acesso a esses elementos. Então, cabe ao fisioterapeuta soluções alternativas para aliviar a pressão sobre as proeminências ósseas. O terceiro passo, mas não menos importante, na verdade é só uma classificação, é respeitar o programa de mudança de decúbito. Então, a maioria dos hospitais tem um reloginho sinalizador que determina de quanto em quanto tempo esse indivíduo tem que ser mudado de decúbito. O que a NUAP recomenda é a cada 2 horas o indivíduo seja mudado de decúbito e toda a equipe seja ciente dessa mudança de decúbito. Então, no leito do paciente que está sobre risco, vai estar esse sinalizador, na verdade, no leito do paciente que necessita, por todos os dados que a gente já colheu dessa mudança de decúbito, vai ter lá um sinalizador para toda a equipe estar ciente de que horário ele foi mudado e de qual decúbito ele está, e o responsável pelaquela mudança. E esse relógio vai sendo respeitado de equipe em equipe à medida que esse paciente vai ser manuseado, vai ser orientado por esse profissional. A prevenção, então, ela vai estar ligada a alguns pontos essenciais. A mudança de decúbito, ela é uma lei, mas manter a superfície seca e lisa, então, em relação ao cuidado e à higiene do paciente, ao leito, a característica do leito, manter os lençóis bem esticados para evitar dobras que possam gerar compressão nos tecidos ou mesmo uma força na fricção, né, um elemento de fricção maior. Hidratar a pele, então, é muito importante porque nos processos de desidratação a pele fica ressecada e ela passa a ter então maior probabilidade de gerar lesão, então que a pele esteja constantemente hidratada com produtos específicos. Evitar a exposição da pele ao excesso de umidade, então a troca constante de roupa e o uso de fraldas é extremamente importante para evitar tanto a contaminação de áreas com úlcera por pressão, bem como ajudar no processo de absorção da umidade. O uso de colchões para alívio da pressão são o primeiro ponto de apoio, então adequar a cama do paciente com presença de úlcera de pressão. Os colchões mais comuns é o colchão piramidal, ou popularmente conhecido como casca de ovo. Desse ponto de vista, o custo é baixo. Temos o colchão em gel, o colchão diário, o colchão de água, que nem todo paciente se adequa, mas alguns se sentem bem, então cabe à família verificar o custo e a adaptação, bem como o hospital no que ele vai oferecer. Então, geralmente os hospitais, os leitos são móveis e um primeiro ponto de apoio é o colchão piramidal. A equipe responsável pelo tratamento da úlcera por pressão é a equipe de enfermagem, mais especificamente a equipe de estomaterapia, que é responsável pelo processo de cura, de tratamento em si, né, de todas as técnicas de tratamento da úlcera por pressão. Então, cabe a eles esse tratamento, mas cabe à equipe como um todo ajudar na prevenção e no pleno restabelecimento do paciente. Então, quais são as técnicas, né, que a enfermagem acaba utilizando para tratar? Primeira técnica que é de conhecimento é o desbridamento, que é a retirada do tecido necrótico, ou tecido que já entrou em processo de necrose, de forma autolítica, né, com elementos, com medicamento, e ele vai sendo absorvido, químico, né, com outros tipos de curativos mais específicos, de forma mecânica, através de um debridamento com bisturi sobre o tecido necrosado, ou cirúrgico do ponto de vista de lesões mais profundas. Outro passo são os revestimentos terapêuticos, é o uso de gel colóide, de adesivos terapêuticos que ajudam também nesse processo de cicatrização.
A hidratação, que na verdade o uso mais comum para esse tipo de tratamento é o óleo de girassol ou Dersane, que é bem comum. Há uma discussão com alguns profissionais, mas respeitando o conhecimento da enfermagem, que desconsidera o uso da massagem, diz que não é efetivo e até prejudicial sobre as saliências ósseas no processo de hidratação. Então, quando se vai se hidratar o tecido, não se deve massageá-lo, mas distribuir o creme de forma suave, de modo que não gere fricção na pele. O tratamento cirúrgico ele é feito para excisão da úlcera por pressão e, quando necessário, em úlceras muito profundas, vai-se fazer esse lançamento do enxerto e de retalhos subcutâneos para repor essas regiões. A fisioterapia contribui desde o começo do tratamento de um indivíduo hospitalizado. Então, a fisioterapia do ponto de vista hospitalar, mas vamos considerar também a fisioterapia numa instituição, vamos considerar também a fisioterapia no atendimento domiciliar, né? E vamos considerar também a fisioterapia quando o paciente vem até a clínica de fisioterapia para fazer um tratamento, seja ele motor, porém ela está com presença de úlcera por pressão. Então, eu dividi em 3 níveis de atenção, só para a gente lembrar. Na atenção primária, né? Então, eu não tenho úlcera de pressão. Qual é o meu primeiro cuidado? Avaliar constantemente a pele do paciente à procura de proeminência, de qualquer alteração na pele que sugira lesão por pressão. Então, primeira estratégia é sempre lembrar que a fisioterapia deve mudar o paciente de decúbito em todo o tratamento. Avaliação criteriosa da integridade da pele e seus anexos e a importância da instituição do movimento para a melhora da circulação. Então, se o indivíduo não consegue sair da cama, claro, salvo algumas restrições de movimento, deve ser instituída a fisioterapia para a melhora da circulação, associada aos exercícios respiratórios para a melhora da capacidade pulmonar, visto que um paciente acamado tem sim uma deficiência no seu padrão respiratório, que pode gerar risco para a capacidade pulmonar. Então, investir nesses exercícios preventivos e estímulo cognitivo para manter a atenção e o interesse como medida preventiva da formação de lesão por pressão também. Na atenção secundária, continuamos mantendo a mudança de decúbito sempre, a cada 2 horas, o estímulo da circulação através da cinesioterapia, associado aos exercícios respiratórios preventivos e, se possível, laser, ultrassom infravermelho, como forma de tratamento quando eu já tenho úlceras por pressão, sejam elas do nível primário ou do nível 1 e nível 2. Na prevenção terciária, eu já tenho uma lesão grande, vou continuar mantendo os exercícios que eu estabeleci e a manutenção da amplitude de movimento, considerando que esse indivíduo ficará restrito por mais tempo. Isso é comum em indivíduos que já tiveram a úlcera por pressão, tiveram que fazer cirurgias nessa úlcera por pressão e estão constantemente nesse processo de melhora e piora do quadro. Quem são esses pacientes? Principalmente os pacientes com lesão medular, que permanece muito tempo sentado. Então, ao mesmo tempo que faz o fechamento da úlcera por pressão, há um tempo novamente essa úlcera por pressão acaba voltando. Então, é muito importante que esse paciente também esteja orientado à importância da mudança de decúbito, a importância de manutenção das amplitudes de movimento, por conta desse processo de idas e vindas a partir do processo de ulceração. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, essas são as referências, né? Tem muito material, eu vou estar colocando alguns vídeos para vocês, para reforçar o entendimento de úlcera por pressão, de como prevenir e de qual impacto que ela tem na qualidade de vida das pessoas e mesmo no processo de doença. E é importante entender que todos nós, fisioterapeutas, em algum momento,
enfrentaremos a presença de uma úlcera de pressão, mas que esses momentos sejam os menores possíveis, visto que é competência de todos nós prevenirmos a lesão. E a partir desse entendimento, eu deixo uma mensagem para vocês, né? Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A mesma excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Então, quanto mais a gente entender, quanto mais a gente visualizar, quanto mais a gente conseguir identificar fatores de risco para o surgimento de uma lesão, mais fácil é prevenir. Então, a gente sempre vai ter que enxergar as coisas de modo diferente. Há sempre um outro modo de olhar em relação a doenças ou mesmo situações. Eu não vou chamar a úlcera de pressão como uma doença, mas eu vou dizer uma situação que é prevenível, mas se eu não observá-la com os olhos atentos, eu não vou conseguir tratá-la da maneira adequada. Então, precisamos insistir e repetidamente melhorar aquilo que já fazemos. Um excelente dia. Nós vamos estar conversando mais pelo WhatsApp. Vocês terão atividades no Classroom.